Curaçao Times e Extra, o patrocinador ng Star Motors, ang Traco e Corpo Deco, te apresenta Curaçao Vota 2021. CuraçaoTimes.com e Extra Productions te apresenta Curaçao Vota 2021. Uma produção que não termina com somente entrevista com o líder político, mas que lo sigue no momento que tem governo novo para Curaçao. Nosso papel como líder político é tópico que determinar o futuro de nosso país. A primeira pergunta para o líder do Partido Democrata, senhora Elsa Rosendahl, tá? Qual é o seu plano para a recuperação econômica? Bom, mais claro, se cria pilar econômico novo. O pilar econômico que nós temos atual, lamentavelmente, para décadas nos pôr conta de banana, mas nós mira com essa que não queda afetar. Turismo queda afetado de Covid, mas também nos referiria com o fim de start para o visual, queda pilar econômico forte. Depois, nós temos que trazer o pilar econômico novo, me pode dar um exemplo na maneira transnational education, trazer colaboração com a universidade, caminho nos jovens não tem mas tanto acesso na escolha de estudo, mas também vou pensar, por exemplo, riba turismo médico, ou pensar riba Curaçao ter um centro de tecnologia e ciência. Caminho da tecnologia também ajuda a nós exportar nos serviços, nos produtos, mas também nos capital humano. Assim, nós temos mundo na ponta de nós dedos na maneira de vista. Concretamente, como você também cria grupo de trabalho mirando o alto nível de criminalidade? A mim quer mais bem de consta oferecer a possibilidade para ter entrada digna. Trabalho é conceito que está cambiando. Ora, o fenômeno Future of Work não somente para ter em conta com a hora que trabalho não está escasso, mas também trabalho não também cambia e nós se preparamos em não PC. E nesse caso aqui, ora vou enfocar em entrada, vou ter também, por exemplo, gente não que lança no próprio negócio, vou ter hobby, gente com talento, gana, young entrepreneurs que tem gana lança na empresa e hobby vou ter obstáculo para sobrar não ter fácil na financiamento ou não falta guia, então me querer nós temos que enfocar muito mais tanto riba a possibilidade na puta dona gente não para entrada e não sempre essa que está trabalhando com dois de trabalho. Vou por entrada também dentro do custo, então nós estamos notando o hobby gente que lança no negócio somente na mesa sacão. O Partido Democrata também enfoca hobby para facilitar empresário. É óbvio que o turismo não volve na cifra de 2019 por lo pronto. Como você pensa de reemplazar o pilar econômico aqui? Bom, em todo caso, nós também mira desenvolvimento mundial, agora que também que vacuna, que tem possibilidade de pôr o uso dessa aqui para fazer tráfico de turismo muito mais fácil para não prosseguir bem Curaçao. Nós também mira desenvolvimento caminho mais aerolínea está chegando Curaçao e nós temos normal novo. Nós temos que sim viver com ele, mas sim de lo que está mundo, como o mundo está atendendo que está aqui país tão grande, assim nós também sabemos como atender com ele, porque como bebine nós temos solo, nós temos lamang, nós está atrativo na região aqui para turista, nós não por ser a porta para turista, nós não temos conta também quanto gente está dentro do setor aqui também, turismo de forma responsável, seguindo o desenvolvimento como para atender para o turista chegar, mas também para cuidar da saúde pública. Você introduzir pilar econômico novo, mencionar quando se essa aqui é caso? Bom, mas mencionar algum que é transnational education, turismo médico, para nós um centro de ciência e tecnologia, mas também naturalmente vou portar hub logístico para o que está negócio de Europa para a Sul-América, nós temos hobby tempo, nós copiando isso aqui, mas está tempo para fazer coisa concreto. Que men hobby, lá nós colaboração com nós fazer, por exemplo, com o nosso mercado, não está somente 160 mil habitantes, sino 160 milhões de hobby, mas tanto que nós podemos chegar, em caso que fazendo uso de tecnologia, põe com nós está exportando serviço, nós está exportando produto, nosso capital humano. Se me pode dar um exemplo, simplesmente nós podemos oferecer curso de idioma, de nos do papiamento, na gente não que vive do mundo, que sim é nosso idioma e simplesmente sentar fora de nossa sala de casa.
Tem uma estagnação econômica fora de 2017, como você tem que pensar para atender com o fator interno que a causa essa? Mas claro, nós está de uma situação caminda, botamos ter em conta com a situação geopolítica. Pero banda deseja naturalmente estimular mais tanto que a gente por lança seu próprio negócio. Sobre essa que como bem tão conta de entrada, estimular que a gente não tahanha trabalho, manter essa aqui também, dentro dessa que está crucial formação. Para o Partido Democrata, enfoque da economia, pilar econômico novo, mas também no mesmo momento formação de nós gente não, para nós gente não tipo ajuda a carga nossa economia. Não é setor privado, não é companhia, não é dono de negócio, sino é gente. É capital humano que tem habilidade, que tem talento, que não pode aportar junto para pôr nossa economia para arriba pia. O crescimento real em 2021 vai depender de vários fatores externos. Se essa aqui não toma lugar, qual é o seu plano de emergência para enfrentar a situação? Importante torcita para ter laço na estreito com o país na vizinha, seguro, mas também laço na estreito do reino. Com os vizinhos Aruba, Bonaire, Sint Maarten, mas também Holanda. Caminha com o que nós não temos facilidade, nós não temos tools na maneira de visa, caminha nos cozinha, de expertício, nós podemos colaboração para nos ganhar uma, essa que me quer é importante para nós por em que plano lá nos visa com local, podemos estimular o comércio, podemos estimular para a gente tem sua entrada, ele carga sua responsabilidade para ter entrada, mas no mesmo momento, como nós fazemos uso de expertise na favor, para ajudar-nos a fortificar nossa economia e jumpstart essa aqui. Qual é o seu plano para preparar o país sua independência de manejo fóssil versus energia renovável? Mas claro, nós também que mientras tanto, que tem a possibilidade de comércio para o que está energia fóssil, nós temos que carregar isso aqui. Para nós precisamos ter em conta que fora de agora que nos saco aqui 10, 15, 20 anos, energia fóssil também quer reemplaçar para energia alternativa. Nós temos solo, nós temos vento, nós temos lamang, que não está fazendo suficiente uso de jet. Nós temos que ter plano forte agora aqui de transição. Como nós vamos passar over de energia fóssil para energia alternativa, então, esse também ajuda-nos, que nos também ajuda também no trajeto de, por exemplo, home-based de traduzir agora que o Mr. Bank que desenvolve aqui para sobra é tão hecho, aqui 10 de 5 anos, nós temos que passar para energia alternativa. Corsol da Vota 2021. At EMGZS, the Star Motors. Kusumakrim ng 17-inch, gasoline 1.5 liter, push start button, kusu sunroof trendy, 8-inch touchscreen, rear camera, e-halogen headlights. Check a roof rail. The MGZS, the Star Motors. Llama pa unsita na sa linya iwek na ruel gelegen. Telefoon 462-7444 of sales@starcuracao.com. MGZS, the Star Motors. Tapabo. ¿Quieres siempre tener fuerza de bolsillo? Como un banco social de desarrollo, Corpodeco soporta sempre a abrir para sostener e ayudar a realizar o sonho empresarial. Ahora más que nunca en el momento desafiante que nos está confrontar, nos mostra coragem, determinação e usamos criatividade e talento para sair adiante junto e ban sonha riba com nós também contribuir no desenvolvimento de nosso país. Pensa desenvolvimento, pensa Corpodeco. Corsol da Vota 2021. Sube agora. Riba CuraçaoTimes.com e siga entrevista com o líder político da contienda eleitoral 2021. Escucha, evaluar e vota. Escolhe para bom futuro.
Corsol da Vota 2021. Nós também para o tema de labor social, desemprego e ensinança de liana e necessidade laboral. Por meio do Covid-19, o nível de desemprego chega a 21%, criando situação social imensa em vários. Como você pensa de atender com isso aqui, mientras ainda não cria cupo de trabalho? Nós mira naturalmente com a comissão que ajuda na agudo. Então é bonita tá, nós mira quanto organização, NGOs, Cruz Corá, Voedselbank, eigenlijk nós mesmos está ajudando outro. Banda de ajuda que nós ganha for de Holanda, para por acaparar o que está paquete de comida, pero também toca um sostém. Esse é um enfoque mais claro que nós seguimos que colaboração aqui, pero agudamente me se traz arriba e opbouw werkers na dem barrio, também fortificar a família, duna e guia espiritual, e guia também emocional, psicológico, para sobreviver e problema social que está treze e tipo de problema na aqui, que é mesmo um balança de guia e gente para por saco. Nota para sempre que queda nessa situação aqui e saco mantor tu me ajuda que me ester no momento na aqui que te ajuda agudo na largo prazo vou proponer formar para arriba sua espiana. Qual é o seu plano para a ensinança de Corsol para os próximos 10 anos, tendo em conta a necessidade no mundo a cambio? Na primeiro lugar, se significa o projeto de digitalização que se quer implementar agora. Eu vou pontuar uma nossa vez que meio na aqui. Te me referindo na colaboração de reino. Não sabe que Holanda, onde é país que tem melhor ensinança, que acaba o projeto de digitalização, tá claro acaba. E se apone também que durante o Covid, muito não por seguir a ensinança. Não se repara que lamentavelmente isso aqui não estava possível na Corsol, isso aqui cria desigualdade, nós não está de acordo com isso aqui e nós está para invertir a ensinança e não corta de ensinança. Pero mais claro, tem um plano mais amplo, que de mais tempo para elaborar o budget. Pero modernizar a ensinança e assim nos institutos escolar lugar que está inspirar nos jovens na paciência para sacar o máximo for de não. Então isso aqui mais claro, nós elaborar o budget mais amplo. Nós seguimos o tema de direção política, finanças públicas. Você também segue promover o processo emancipatório de um país autônomo de reino, ou também na direção de PES, província de Holanda, e de como escolhe. Não, nós está para carga nossa própria responsabilidade, nossa própria governação e tomo de decisão. Pero nós queremos em colaboração via mais de reino, não somente com Holanda, porque reino não é Holanda só. Aruba, Bonaire, Sint Maarten, met een boa relação com Aruba, por exemplo, caminha, você mira nossa senha de outro, você em contato com outro, com bastante atendendo tal coisa. E que conosco senha de outro, que conosco facilitar outro com ele. Então, você quer esse coisa mais importante que tem, você botar carga, boa autonomia realmente, para você botar carga, boa própria responsabilidade, você toma de decisão no momento, pero caminha, bom mestre de ajuda, saco, bom mestre por baixo que por humana de rei. Bota pro che, corro, se of no, anto de com esco. Quer mestre evaluar isso aqui, para sobre political commitment aqui da será, não tão done deal. Que mirando que depois da eleição, porta e possivelmente tem governação novo, pueblo a demonstrar aqui que é cambio, esse estava visto de resultado na pré-eleição e mais claro, na Holanda também não sabe que também tem eleição, que também tem cambio, possivelmente de governo, me quer corro e political commitment que a queda firmar, mas de abre essa aqui back, a conta seguir, negociar essa aqui, caminha na primeiro lugar, Corsol também saca é melhor benefício para nosso país e não se não. Qual é a sua ideologia política? Nossa ideologia é liberal, então essa aqui está baseada em 5 valores fundamentais: liberdade, igualdade, justiça social, responsabilidade e tolerância. Caminha e gente para a central, sua formação, mas no mesmo momento enfoque na economia. E como? Nós temos uma economia florescente, temos fundo na 30K de governo, por take care de tudo outro que sobrar. Sem fundo, essa aqui também é muito complicado. Ante parte de liberal, e ideologia liberal também se atende.
postura está livre para ter escolho quem é que estima para ter escolho com a equipa subida para expressar sua livre carga própria responsabilidade, o governo está facilitado, por isso tem bom mesmo, como também nós precisamos sacar melhor proveito para bom mesmo vida, mas claro, é parte da justiça social, caminha é só não por carga, botar ajuda, então para também porta para dia arriba superior. Déficit e débito nacional de Corsol chega a 1.087,3 mil milhões e 3.503 mil milhões florim na fim de 2020. Introdução de ABB ou outro imposto de solução, ou qual outra solução você tem na vista? Mas tive uma análise profunda, vou constatar a verdade que nosso débito nacional está aumentando, que me tem plano agudo, como também, em verdade, reinventar boa economia, para fortificar boa economia, criar pilar econômico novo, para pôr entrada, para pôr começar a pagar o débito back, e mais que claro, também, porque nós temos anos, nós não assim, para tratar guarda-água. Então, o que pensamos assim, mas se nós não temos como também assim tratar guarda-água? Não está passando, não temos não temos que realizar, nós temos que tratar guarda-água. Mas se nós temos 10 anos, ou a seguinte crise vem, a débito só que aumentar, nós não temos fundo para nos atender, então nós temos que bater na porta de nós humanos de reino trove, e querer autonomia e carga, nossa responsabilidade é ficar a tratar guarda-água, não gasta mais de lo que nós temos, então assim uso, saber e fundo que tem disponível. Corsol da Vota 2021. Quieres sempre tenha força de sonho nang. Como banco social de desenvolvimento, Corpodeco suporta nang sempre a abrir para sostener e ajudar a realizar o sonho empresarial. Agora mais que nunca tenha momento nang desafiante que nos está confrontar, nós mestre mostra coragem, determinação e usa nossa criatividade e talento nang para sair adiante junto e ban sonha riba com nós também contribuir no desenvolvimento de nosso país. Pensa desenvolvimento, pensa Corpodeco. Corsol da Vota 2021. Sube agora, riba CuraçaoTimes.com e siga entrevista com o líder político da contienda eleitoral 2021. Escucha, evalua e vota. Escolhe para bom futuro. At AMG GT de Star Motors. Engine immobilizer, 16-inch Mac rims, halogen headlights, gasoline 1.5 liter, digital AM/FM radio com Bluetooth, automatic transmission, dual airbags, power window and steering e reverse parking. AMG GT de Star Motors. Llama pa unsita na Salinha e weg naar Welgelegen. Telefoon 462-7444 of sales@starcuracao.com. MGGT de Star Motors. Tapabo. Corsol da Vota 2021. E nós seguimos o tema de salubridade pública e pandemia.
Quando pensar em atender com o desenvolvimento negativo do fundo de AOV, do sigue subir a idade de pensão como solução? Bota mira mundialmente trend o uno. Gente não vive mais largo, não mais saudável, e se significa que não lo por tramas tanto. E não está zona duche de orelha de nenhum gente. Mas eu vou a certa idade, porque você mais trama aportar no meu país, me que sossegado. Pero na realidade tá o fundo não está praticamente agotado, não está corre perigo. Se antes estava tendo 2 gente que trabalha para gente cobra pensão, agora que vamos ter 7 gente trabalha para gente cobra pensão. Isso significa que o fundo por lo pronto, se não cresce a população, se não tem mais entrada de cargo do governo, eu tenho que fazer um escojo. Se tem um escojo, com dado momento, eu tenho que ser bom. E gente lo porta mais, para estar mais saudável e viver mais largo, ou nós também vamos atender que fundo, criar mais entrada, para nós poder atender com a idade de pensão, na uma idade que pode oferecer a gente para poder desfrutar mais largo de sua pensão. Como você tem pensado em atender com o desenvolvimento negativo do fundo de saúde? Qual é o seu plano? Nós temos state-of-the-art hospital. Isso significa que está dando-nos mais possibilidade, maneira mais indicar turismo médico. Nós podemos fazer muito mais uso de nosso hospital para criar que a gente não tenha aqui não bem fazer na operação, não bem cuidado. Que nós podemos em colaboração com doctor, professor, para vir aqui não fazer operação, que nós não temos mais gente a for que custa e tem peso grande riba e fundo de saúde público. Pero nós queremos também, por exemplo, como também colaborar com o hospital renombrado. Tem Reino, na Holanda, mas também América. Ou outro caminho nós está compartilhar expertise, nós trabalhar junto, colaborar junto, para assim por reduzir gasto o mais tanto possível. A gente não vive mais saudável, eta pone que a gente vira menos malo, menos peso, riba nosso sistema de saúde. Se não for com a natureza em 2021, como você planta para seguir de toque de queda para ajuste de toque de queda? A meta que era hora que mesmo evaluar rapidamente se mestre continuar com o toque de queda. Nós mira que a comportação de nós não polo general está indo bom. Nós mira que a cifra não está bajando. Essa é a indicação que a meta quer nos porduna tique mais liberdade nós não. Mas claro, nós temos que sempre vigilar para a situação não vai voltar a sair fora de mão. Pero esse não está quita que nós temos que atender que a situação aqui que botalaga estão mais vulneráveis dentro da comunidade, estão gente grande não. Te promena chamar para a vacuna aqui, depois pode passar over para essa nação. Você está provar que o grupo é são mais vulnerável que por peligro de vida. Que em todo caso é importante para vigilar o desenvolvimento, atender de uma forma responsável, para não haver queda de toque de queda para toque de queda. Você está pro marihuana medicinal, sim ou não? E você está pro marihuana recreacional, sim ou não? Cannabis medicinal é uma oportunidade econômica muito bom no momento aqui. Nós também desenvolvemos aqui cada ronda de nossa região. Nós estamos quedando atrás. Nós sabemos que é uma realidade, algo que é uma oportunidade, como de pilar econômico que nós vamos ter para crescer nossa economia, que é o Partido Democrata para abrir para cannabis medicinal, também nós queremos educar e enfatizar em nota recreacional, sino medicinal, também nós fazemos uso de produto para exportação, gente não está trabalho, nós temos um laboratório de investigação e cannabis medicinal, então isso é uma oportunidade de ouro para o pessoal também desenvolver a área aqui. E nosso seguinte tema personal. Qual é a boa querência? A meta querem, na primeiro lugar, querem ser supremo, que te som que te donavo e guia, querem bom mês, para sobre se não querem bom mês, quem te querem bom. Então, se querem bom mês, pode positivo, essa aqui te radia também. Esse te põe como por um milhão de gente, esse te põe como por saco manjo de um outro gente, então essa aqui te põe como se nós pensa que um mente positivo, nós está querendo nosso poder próprio, que nós por turcos, que nós por logra turcos, então me está querendo ser aporte positivo de nossa comunidade, que vai fomentar a união, ainda não está mais feliz,
então nós podemos viver muito mais melhor que o outro. Stop de brincar outro, van trabalhar com o outro, nós temos muito mais leu assim. Você está pro matrimônio de mesmo sexo, sim ou não? O Partido Democrata para abrir pesaqui. Nós sabe a discussão não que estava tatin, nós sabe que estava tatin lá na Suíça diferente grupo não. Casali botem estão pro, botem estão contra. O Partido Democrata para abrir pesaqui, para nós também nós que respeitar que o povo está sentindo, que a maioria do povo está sentindo e se mesmo chega assim a lei que tem que vai referendum, nós estamos de acordo dessa aqui, mas por nossa ideologia liberal, tu rende livre para estimar sunco é que anto viva sua vida maneira que, mas ao fim e ao cabo está morta conta. Porque 1 minuto para dar mensagem na povo. Bom, mais que claro, o Partido Democrata a demonstrar que a pré-eleição que é vivo, então que nós que seguir dentro do barrio, comunicar com você e para nós ganhar nosso coração e confiança e nós não estamos aqui somente visando, mas nós também com um programa de partido vou detalhar com nós também é diferente ministério, é diferente reto que nós temos no nosso país, pero que nós vamos fazer com um acercamento diferente, um acercamento do século XXI. Então, seguir informar a comunidade, detalhar diferentes pontos com nós também solucionar, com nós que vamos fazer aqui e com nós que vamos trazer cambio para o Curaçao. Danke. E nós agradecemos para seguir outra produção do CuraçaoTimes.com e Extra Productions. Curaçao Times e Extra é patrocinador ng Star Motors, Atraco e Corpo Deco. Apresenta Cor Solta Vota 2021.